E aí, pessoal, quero falar com vocês um pouco sobre a questão da progressão de regime com o novo pacote anticrime Lei 13.964. Por quê? Com a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, não se aplica mais as diretrizes que havia com relação à progressão de regime, a questão de 1/6, enfim, a questão dos crimes hediondos, que era de 2/5 para não reincidente, 3/5 para reincidente, enfim. Muda agora tudo isso e se aplicam as regras do artigo 112 da Lei de Execução Penal. E especificamente eu quero aqui falar com vocês sobre como isso se aplica ao crime de homicídio doloso, porque agora há faixas específicas para isso. E agora, levando em conta esse artigo 112, vamos destacar para vocês o seguinte, tá? É bem interessante. Aqui, se o crime de homicídio doloso for simples e não for reincidente o condenado, a pena que for aplicada vai ser submeter-se a uma progressão de regime só com 25% do cumprimento da pena inicial. Então, se o indivíduo receber uma pena de 6 anos, ele só poderá progredir do regime com 1 ano e 6 meses. Eu quero lembrar a vocês uma coisa que eu debati lá na Câmara dos Deputados por ocasião da discussão desse projeto, que o crime de homicídio simples tem pena base de 6 anos. Essa pena é uma das mais baixas do mundo e essa pena de 6 anos não leva alguém que mata, que comete um crime de homicídio doloso ao regime fechado. O artigo 33 do Código Penal permite que o regime fechado seja aplicado a quem recebe pena acima de 8 anos. Portanto, quem pratica esse crime e recebe pena igual ou abaixo de 8 anos, se não for reincidente, o regime é o semiaberto. Esta pena aqui terá progressão de regime com 25%. Então, se o condenado recebe uma pena de 6 anos, a progressão de regime aqui é com 1 ano e 6 meses. Suponhamos que haja uma condenação de alguém por homicídio doloso e nesse crime de homicídio simples doloso ele é reincidente. Neste caso, a progressão do regime dar-se-á com 30% do cumprimento da pena inicial. Então, vamos trabalhar lá com 6 anos. Foi condenado a 6 anos de reclusão. 30% da pena inicial, isso vai dar 1 ano e 9 meses para progredir para o regime seguinte. Tá? Agora vamos trabalhar com a questão do homicídio qualificado, que aí a pena já começa com 12 anos. Se for condenado pelo homicídio qualificado e não for reincidente, aí a progressão de regime vai ocorrer com 50% do cumprimento inicial. Então, sujeito que é condenado a 12 anos de reclusão, a progressão do regime vai se dar com 6 anos. Então, ele vai ter que cumprir 6 anos no regime fechado. Outra coisa, se o acusado é condenado pelo crime de homicídio qualificado, mas já é reincidente, aí a progressão do regime é com 60% do cumprimento inicial. Se então, por exemplo, for condenado a uma pena de 12 anos de reclusão pelo homicídio doloso, a progressão do regime fechado para o semiaberto dar-se-á com 7 anos, 12 meses e 12 dias. Tá? E aí, a última faixa aqui que interessa nesse momento, se aquele indivíduo acusado de homicídio doloso é condenado pelo tribunal do júri ao homicídio qualificado, mas ele é reincidente específico em crime de que resultou morte, a progressão de regime é só com 70% do cumprimento inicial. Então vamos trabalhar lá com uma pena de 12 anos. Ele vai poder progredir para o regime seguinte, vamos supor do fechado para o semiaberto, só depois de cumprir 8 anos, 4 meses e 24 dias. Então vocês vão perceber que o sistema agora ficou muito mais equitativo, porque ele considera as situações muito mais específicas para o não reincidente, para o reincidente, para aquele que comete crime não violento, para aquele que comete crime violento. Ou seja, aplica aqui o princípio da individualidade da pena que está na Constituição Federal. Então, ficou bastante interessante a reforma no que diz respeito à execução da pena. É isso aí, pessoal.